tudo que eu disser para vocês, que eu trouxer, muitas coisas a alma da gente reconhece logo de cara. Outras vão vir questionamentos. E vocês busquem, né, se conhecer melhor e também compreender esses ensinamentos de outras fontes também, mas que a gente possa se amar mais. Esse é o objetivo. Não existe outra forma da gente viver em harmonia aqui, nessa realidade, que não seja amando os nossos aspectos, sejam eles kármicos, de sombra, de luz, de amor, de alegria, enfim. Tem coisas na vida que a gente tem que viver, e é a nossa prioridade, né? E não adianta se espernear, igual eu falei, acho que ela não entendeu muito bem, ela deve ter ficado um pouco mexido com o ego dela, mas eu falei assim, são seus karmas, e não adianta se espernear. Aceitar e fazer o melhor que tem que ser feito. E é isso. Muitas vezes a gente entra nesse lado da menina, que em vez de tomar a postura de mulher e fazer o que tem que ser feito, a gente fica um bom tempo ali se vitimizando. Né? E isso não é errado. Tá tudo certo. Mas que a gente possa ter consciência o quanto antes disso. Para a gente não ficar remoendo em cima de um assunto e virando cada vez mais um caos e não fazendo nada para sair daquilo, de fato. Né? Só alimentando cada vez mais aquilo. Eu já passei algumas vezes por isso, inclusive. A gente vai aprendendo, né? Sim, a gente faz isso, né? Todos nós fazemos. Mas que a nossa expansão de consciência faça com que a gente observe esses momentos e a gente saia o quanto antes deles. A gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai ter que encarar muitas sombras nossas. E isso significa deixar ela passar por você. E você vai sentir. Porque o teu corpo é a dimensão dos sentidos. Que bom. Agora eu lembrei da sua história. Fico tão feliz de você estar bem, Juliana. Muito feliz mesmo assim. A gente faz os atendimentos e vê a alma da pessoa. E as feridas são muito profundas. E quando passa por um atendimento, e principalmente agora que você está aqui, tomando as rédeas da sua vida, sendo autônomo, porque esses encontros é para isso, para a gente se tornar autônomos, né? Não é todos os dias que a gente vai ter um terapeuta para estar se consultando, né? Então, vamos lá, gente. Sobre o assunto de hoje, né? Nós vamos falar sobre a força dos elementais na nossa vida. Como a gente vem num processo de construção, de expansão de consciência, de compreender a nossa realidade espiritual e física, não tem como não falar sobre a força dos 4 elementos na nossa vida. Né? Onde nós trouxemos bem a questão das polaridades, né? Que tudo é oposto e nosso propósito é encontrar o caminho meio, que é o caminho da contemplação, de observar sem julgar. É testemunhar as nossas dores, os nossos condicionamentos, a nossa mente, tudo que nós sentimos, percebemos em nosso corpo e em nossa vida, sem julgar. Né? E através da meditação, do trabalho que nós estamos fazendo aqui, é a forma mais, vamos dizer assim, mais profunda e assertiva de fazer isso, melhor de fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que você observa sem julgar, você não está alimentando mais aquele condicionamento na sua vida. Aquele momento você aumenta o poder da sua luz, aumenta o espaço de espírito dentro de você e automaticamente aquela força que dominava você através dos seus traumas e medos, ela vai se dissolvendo. Só que tudo que nós vivemos, muitas coisas, são constituídas por camadas. Então, a gente passa 20, 30, 40, 50 anos reforçando aquelas crenças. Né? Então, cada padrão que nós repetimos na nossa vida e nós não nos curamos, nós estamos reforçando aquela crença. Então, muitas vezes, a gente vai fazer esse trabalho de começar a sublimar a nossa alma, de ir dissolvendo essas dores,
Só que não vai ser em um dia, 2 dias, às vezes vai ser durante a sua vida inteira, liberando camadas e camadas. E se o nosso papel for exatamente esse? E se o nosso papel aqui, como encarnados, nesse corpo, vivendo na terceira dimensão, for justamente esse autoconhecimento, esse olhar, essa manifestação do divino em nós, para que a gente possa sutilizar essa dimensão e poder viver aqui o reino dos céus, literalmente. Né? Não é que Deus, Jesus, vai descer aqui e vai se tornar esse reino, não. Esse reino vai ser manifesto de dentro para fora, no coração de cada um de nós. E assim a gente sutiliza a alma do mundo e nós vamos indo para outra dimensão. Então, foi mais ou menos isso que nós conversamos também na última aula, no último encontro, que não deixa de ser uma aula, né? E aí, como que a gente faz, além de ter todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui com as meditações, trazendo agora o nosso conhecimento sobre os elementais. Eu vou compartilhar aqui o gráfico que eu fiz. Qual que é o poder dos elementos na nossa realidade? Tá? Como eu disse para vocês anteriormente, as coisas só se organizam e ficam presas uma na outra, dando a forma, através dessa substância que faz essa organização, assim como é a nossa alma com o nosso corpo. A partir do momento que essa substância ela acaba, né, que ela acabou o tempo dela de experiência aqui nesse corpo, ela vai embora, ela vai, né, se recarregar, voltar novamente para outro corpo continuar a jornada dela. E aí a nossa alma simplesmente desacopla. Então, todas as substâncias são acopladas uma com a outra através desse espírito, né, dessa energia. E nossa realidade física, ela só existe através do poder dos 4 elementos. Então, vamos olhar o nosso corpo. A gente tem o ar, através da respiração. A gente tem a terra, que é os nossos ossos, os nossos músculos, as partes físicas, né? A gente tem a água, 70%, 80% do nosso corpo é água. E a gente tem o fogo, que é a energia que faz a gente ter ação, que faz a nossa digestão, que é o calor, que é toda essa movimentação do calor em nosso corpo, tá? E nós dependemos 100% de todos eles funcionando. Se tirar qualquer um, você não tem como você sobreviver. Morreu. Se você não tiver água, você morre. Se você não tiver água, você morre. Se não tiver o fogo, se tiver uma febre muito alta, você morre. E, enfim, se tirar um órgão seu, você também vai morrer. Então, você é codependente dos 4 elementos, tá? E eles são espíritos. Então, deidades que são conduzidas, administradas pelos anjos. Então, esses anjos construtores da matéria, através desses soldados, vamos dizer assim, que são os elementos, constrói a nossa realidade física. Porém, os elementais, eles também têm polaridades. E eles têm um elemento entre eles que geram como se fosse uma rivalidade entre eles, que é a necessidade. Tá? Então, se a gente for pegar ali os opostos, igual o ar e a terra, são completamente opostos, né? A terra não consegue acompanhar a velocidade do ar, e o ar fica entediado com a vagareza ali, a estagnação da terra. A água, ela não quer que o fogo chegue muito perto, porque o fogo é meio perigoso, né? Ela pode evaporar, ela pode mudar seu condicionamento. E o fogo nem quer saber da água, porque a água pode acabar com ele. Então, eles ficam nessa. E cada elemento também vai constituir um lado emocional nosso.
um aspecto nosso. Então, o ar é aquela pessoa que, se ela for muito ar, ela não consegue manifestar na realidade física, porque fica só no plano mental. Se a pessoa é muito água, ela é só emocional, ela só sente, 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 mas ela não consegue fazer, agir, criar. Se a pessoa é só fogo, ela vai só agir pelo impulso. Muitas vezes ela vai quebrar a cara, ela vai se decepcionar, ela vai se frustrar, porque ela não esperou amadurecer ainda a ideia. E se a pessoa é muito terra, ela fica ali estagnada, ela não consegue ter criatividade, ela não consegue movimento para mudar o que ela já tem. Né? Então, aí vocês já começam a perceber qual elemental você tem mais na sua vida. Né? Qual é o elemental que está regindo mais a sua vida. E qual que é o nosso papel? Porque, assim, todos eles estão o tempo todo num movimento interno em nosso inconsciente para manifestar a nossa vida. E eles precisam estar em equilíbrio, porque nós manifestamos a nossa vida através do entrelaçamento desses elementais. E eles conseguem esse entrelaçamento, eles podem fazer esse entrelaçamento quando a gente vai ali para o meio ali, quando a gente encontra o equilíbrio. Então, são 4 elementos e o éter. O éter é o espírito, e o espírito é você. É o observador, é o manifestador, é o condutor dessas forças que você vai conduzir, organizar essas forças dentro de você para você manifestar a sua realidade, tá? Então, ali, ó, corpo mental é o nosso pensamento, é o ar. Então, quando a gente vai idealizar alguma coisa, né? Então, eu vou começar, eu preciso idealizar algo na minha vida para mudar essa situação que está aqui. Né? Isso aqui tem que ser diferente, isso aqui tem que ir para o próximo nível. Então, vou começar a pensar qual a outra opção, qual outro caminho eu posso ter, né? Qual outro direcionamento. Então, você começa a pensar, né? Começou a pensar, encontrou uma nova opção, um novo caminho, percebeu o que você pode estar realizando, além disso que você está vivendo na tua vida, percebeu as mudanças que podem acontecer, tá tudo ali no mental. Quando você começa a pensar sobre isso, né, você já faz com que essa molécula, esse pensamento, ele decaia. Aí ele sai do plano mental, nossa aura, né, plano mental, e ele vai para o próximo nível, que é o fogo, tá? Que é o corpo astral. Quando chega no fogo, ele já entra no desejo. E esse desejo, aliado com a sua fé, né, ele já começa a fazer uma misturinha mais assim, interessante. E daí você já começa a ficar empolgada, você já começa a ter, tipo, começa a pensar assim, já com sentimento de alegria, você já começa a ficar, sabe, aquela animação, aquela coisa, isso já entrou no seu desejo, nas suas emoções, no seu corpo astral, o fogo já começou a movimentar, como se fosse uma sopa, né? Você vê o pensamento, aí vai para o fogo e já começa. Depois que você nutriu isso com seus desejos, você trouxe para o elemento fogo, o próximo passo é você vitalizar isso. A água, que é o elemento água, ela já chega mais próximo aqui do teu corpo físico, ela vai vitalizar essa ideia. Começou nos pensamentos, veio para os seus desejos, aí vem para o corpo emocional. E como que você vitaliza? Aí você vai começar a fazer pesquisas, você vai começar a ler livros, você vai falar com pessoas, você vai começar a buscar entrar de fato nessa nova energia. Você vai vitalizar, você vai nutrir com pequenas ações, pequenos movimentos, tá? Você vai se aproximar mais daquilo. E aí, ganhou força, aí essas moléculas vão para o corpo. Essa energia vai para o corpo.
E o corpo é a terra. É onde toda essa imaginação que estava na mente, através do ar, que veio para o fogo, gerou desejo, que veio para o emocional, colocou um pouco da água, gerou um movimento, ela vai virar matéria, ela vai para a terra. E como que atualiza na terra? Como que a gente atualiza na nossa dimensão física? Através de ações. Tá? Você só vai agir se você tiver passado por todos esses elementos. E aí você age de forma congruente com tudo o que você já idealizou, sentiu, né, que você já movimentou. E aí você automaticamente, como esses elementos são também consciências, todos eles começam a trabalhar a seu favor. Todos eles. E eles estão aonde? Eles estão no nosso campo eletromagnético. E eles constituem também a nossa parte, tanto áurica quanto física. E neles tem metais, que faz né, esse campo, que cria esse campo eletromagnético. E essas substâncias que tem nesses elementos são as mesmas substâncias que existem nas outras pessoas, nos outros objetos, em qualquer outra coisa nesse planeta. Então, por ressonância de compatibilidade, esses elementos que estão ali trabalhando junto com a gente, eles reconhecem essa mesma energia nessas outras possibilidades que estão fora da gente, mas que têm a mesma intenção. E aí, eles começam a puxar isso para você. É mais ou menos assim que se trabalha num ritual magístico. Né? Isso aqui a gente pode dizer que é um ritual magístico, mas de forma mais simples, porque a gente não está usando aqui ferramentas, como se colocasse no altar e tudo mais. Só que não precisa. A gente pode fazer isso tendo esse conhecimento. E entrando em harmonia, em conexão e reconhecendo esses elementos em nós. Tá? Aí você vai falar, mas é difícil, acho que eu não vou conseguir, pode ser que não dê certo. Então, dá certo, porque o tempo todo nós estamos criando dessa forma. Só que em desequilíbrio, em inconsciência. Os elementais, eles são criadores da matéria. E o nosso corpo, ele é um canal de manifestação. A nossa vida é um canal de manifestação. A gente está co-criando o tempo todo sem saber. Então, quando a gente ignora isso, achando que não é capaz, que é muito difícil, que você não pode fazer, você cria através da inconsciência. E como que é isso? Aí você vai sair do meio, que é o éter, seu espírito, e esses elementais, eles vão desorganizar. Eles vão começar a criar através da necessidade, dessa briga interna entre eles. E geralmente isso é feito através do nosso conteúdo inconsciente. Então, a pessoa que sofreu muitos traumas na infância e ela teve que aprender a desenvolver mais elemento de raiva, de fogo, para poder se defender do mundo. É uma pessoa que está com as salamandras, que são os elementais do fogo, extremamente poderosos, assim, extremamente potentes. Só que aí ela está agindo por impulso, ela está afastando as pessoas dela, ela está se culpando, porque depois que ela age por impulso, depois que ela tem um excesso de raiva, ela começa a se culpar. E aí ela vai se deteriorando, se fechando, se machucando. E o que vai criando na vida dela? Solidão, pessoas que também vão confrontar ela. Aí a pessoa fala muitas vezes, eu me sinto sozinha, não consigo ter um relacionamento, né? Não estou dizendo só relacionamento afetivo, mas até no trabalho, com amigos, enfim. Mas aí, no fundo, ela está por fogo. Ela não consegue manifestar na realidade física dela outra coisa que não seja isso. Então, é buscar esse equilíbrio. E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa
fazer essa sublimação de todos esses conteúdos que nós fomos armazenando e que já estão em desequilíbrio. Então, essa jornada que nós estamos fazendo de 21 dias é justamente para que nossa energia se encontre ali no meio, desperte ali no meio, e que, em vez da gente ser dominado pelos nossos elementos, a gente possa dominar eles. A gente possa encontrar esse equilíbrio, que está muito ligado com as polaridades, porque se vocês forem pegar ali, eles são opostos, os elementos. Mas é justamente nessa oposição que eles se complementam. Porque um é diferente e tá tudo bem, um diferente do outro. Se a gente for pegar ali o ar, o fogo, a água e a terra, e fazer dessa forma, nesse equilíbrio, por etapas, é a forma perfeita de cocriação. É dessa maneira que a gente vai manifestar. Então, qual que é a nossa intenção na meditação de hoje? Nós vamos fazer esse processo de autoobservação, de perceber as nossas emoções, pensamentos, sentimentos e todas essas energias que você está vivendo. Então, como que você está vivendo atualmente? Você está mais ar? Você só pensa, nunca sai do mental, tua cabeça fala o tempo todo, e você fica perdido e não consegue fazer nada? Você tá na água, só chora, triste, parece que nada tá bom, só emocional ali, vítima, sabe? Aquela coisa e tal, melancólica, que fica só ali. Você tá muito fogo, muita raiva, muito ódio, muito metendo foda-se em tudo, e aquela coisa agressiva. Ou você está muito terra, na mesma, há anos, na zona de conforto, não consegue fazer mais nada diferente da tua vida. Então, percebe qual é o elemento que está em desequilíbrio, regendo a tua vida hoje. E durante a meditação, olhe para esse aspecto da sua vida como um observador, como uma testemunha dessa situação, dessa forma que você está vivendo, sem julgar, e permita que essa energia seja sublimada, equilibrada, trazendo o teu éter ali para o meio. E deixa o teu inconsciente te conduzir. Vai olhando também para os outros elementos, vai buscando essa harmonia, vai percebendo todo esse jogo. Porque depois desse processo da gente harmonizar esses elementos, amanhã a gente vai vir com a outra parte da meditação, que vai ser se conectar com esse entrelaçamento desses elementos, para a gente fazer aquele passo a passo ali da manifestação da nossa realidade de forma consciente, sendo mesmo os mestres de nós mesmos, não deixando mais nem os elementos e nada fora da gente também conduzir a nossa vida de forma inconsciente. Tá? Que a gente possa ser, isso é ser autônomos da nossa realidade. Você é o éter, você é o condutor, você é quem condiciona e dirige os seus elementos. E se não for todos, mais 1, 2, 3, não tem problema. É o que você estiver vivendo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser todos. Você vai fazer essa investigação pessoal para que nesse momento agora, tá? Você passe por eles, observando através do seu éter, com um olhar compassivo, apenas observando e testemunhando essa reatividade. Porque é isso que eles fazem um ao outro, para poder ganhar força e dominar a sua vida. É como se fosse uma disputa entre os elementos para quem domina mais a sua vida. Porque nós achamos que isso é necessário. Em algum momento, a gente quis usar esses elementos para se defender, para ter ganhos secundários, de forma inconsciente. Só que daí, o que acontece? Esses ganhos secundários é o que nos prende nas ilusões. Os elementos trabalham com o nosso ego e também com a nossa luz. Mas se a gente não tiver luz para observar os elementos, eles vão trabalhar somente com os egos.
E aí eles vão agir perante os traumas, criando mais trauma, criando, manifestando lá fora trauma. Então agora o nosso espaço aqui vai ser olhar para esses elementos com a luz que está dentro de nós, com esse espaço interior, uma perspectiva muito, muito íntima com os elementos e com a nossa natureza material. O xamanismo, ele busca a cura através desse conhecimento dos elementos, do nosso corpo, da nossa relação com a matéria. E é isso, a gente não está aqui para fugir da matéria, nem para condenar ela, nem para julgar, a gente está aqui para conversar com ela, aprender e ensinar também. Para que nós possamos hoje observar tudo isso não como uma prisão do nosso espírito, mas sim como algo incrível que nós escolhemos, que poucos espíritos dão conta de estar aqui. Só vem para cá os que são foda. Desculpa falar, mas é isso. Nós só estamos aqui encarnados no nosso corpo porque a gente é incrível. A gente escolheu uma das jornadas mais difíceis da realidade. É esquecer da nossa natureza. Fazer o caminho de relembrar. E mais que relembrar, é lapidar. Porque a gente só vai acessando cada vez mais a natureza aqui da nossa existência. Porque a gente vai mortificando os nossos condicionamentos psíquicos, que são as ilusões que nós acreditamos através do nosso ego. E não são só ilusões de trauma, de medo, não. Muitas vezes ilusões de prazer. Muitas vezes ilusões de ganância. Ilusões de falso espírito mesmo. De acreditar, muitas vezes, que você já é iluminado, espiritualizado, porque você tem tal coisa, ou porque você é tal coisa, ou você chegou em tal coisa. Isso também é uma ilusão. Então, poder tirar todas essas roupagens mesmo que a gente foi colocando para se identificar como sendo melhor ou pior essa experiência. Porque, no fundo, nós já sabemos que somos um. E é encontrar essa totalidade, sem julgamentos, sem apegos, simplesmente relaxando mesmo. Tudo que nós temos e vivemos aqui, gente, e a gente não leva nada. Nada. Nosso corpo vai para a terra, nosso condicionamento psíquico, todas as ilusões, se você resolveu, vai ficar aqui também, vai ser dissolvido aqui também. Se você não resolveu, você vai voltar para outro corpo e a tua alma vai ter que trazer novamente e você vai ter que resolver em algum momento. Então, relaxa, não se apegue. Vamos simplesmente fazer o que tem que ser feito. Feche os olhos, busquem uma posição confortável, relaxando os seus músculos, relaxando o seu corpo. Relaxe as costas, tórax, seu abdômen, seu quadril, suas pernas. Vai relaxando todo o seu ser, trazendo a sua consciência para o aqui e agora, se permitindo a simplesmente ser você, acolhendo tudo que você é, toda a sua história, acolhendo tudo aquilo que você fugiu, que você escondeu, que você teve vergonha, que você não quis olhar. Esse é o momento de relaxa, para de fazer força para se encaixar em lugares apertados, para guardar coisas que já não servem mais. Relaxa, solte tudo isso e se permite a olhar para você com mais amor, aceitação, serenidade, acolhimento.
profundamente. Reconheça agora que você é um ser incrível. Você teve coragem de vir aqui, de estar nesse corpo, de estar nessa terra, de viver essa dimensão a propósito de Deus. Buscar a nossa verdadeira identidade através dessa experiência que também é divina. Respirando profundamente, se conecte agora com o seu coração e sinta ele batendo. Conecte agora com a energia que pulsa o seu coração, essa inteligência divina pulsa o seu coração e flui por cada célula e cada molécula do seu corpo, fazendo com que todo o seu organismo funcione sem que você precise pensar. Que flui por cada planta, por cada animal, por todo o planeta, fazendo com que exista, com que cada molécula exista e esteja em seu devido lugar. Essa mesma energia que está em todos os planetas, estrelas, por toda a galáxia, por todo o multiverso e por todo o infinito. Estamos imersos ao útero cósmico, à mente divina, essa manifestação infinita. É como se fosse um grande quebra-cabeças, onde cada pecinha monta o infinito. E vai interessante. Se uma pecinha faltar, o universo não está completo. Você importa. Você é incrível. Você faz parte. Traga esse poder para dentro de você. Reconheça esse divino, o éter que está dentro do seu coração, entre as suas células, entre as suas moléculas. E respire profundamente. Reconheça que você é o quinto elemento. E o quinto elemento organiza, conduz, manifesta, direciona. Então, desperte agora o quinto elemento dentro de você. Conectada profundamente agora com a fonte criadora, com o poder do quinto elemento. Você vai observar agora os elementais dentro de você. O poder da terra, do ar, da água e do fogo. Perceba agora que está excessivo, que está mortificado, apagado. E agora, com o poder interior, você vai observar essas dinâmicas, buscando esse equilíbrio. Os elementais, eles necessitam estar em equilíbrio, para que eles possam entrelaçar. A partir desse entrelaçamento, nós possamos direcionar a nossa energia de criação para aquilo que nós verdadeiramente desejamos. Respire profundamente, mantendo o fluxo. E assim que encerrar, eu chamo vocês